Bem-vindos a mais um especial Autárquicas 2025. Desta vez vamos olhar para o futuro do concelho de Arganil, no distrito de Coimbra. Vamos falar de habitação, desertificação e ordenamento do território. Nas últimas eleições autárquicas, o PSD venceu com 59% dos votos. Convidámos para debate todos os partidos com representação na Assembleia Municipal, mas só o PSD aceitou o nosso convite. Por isso, em vez de um debate, temos uma entrevista. É meu convidado Luís Paulo Costa, atual Presidente da Câmara de Arganil, recandidata-se pelo PSD a um terceiro e último mandato. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nestas eleições autárquicas, nesta corrida autárquica, tem um adversário político que já foi Presidente da Câmara de Arganil há 20 anos. O que eu lhe pergunto é, além das diferenças ideológicas, o que é que distingue mais o antigo Presidente de Câmara do atual Presidente de Câmara? São certamente diferenças de concepção, perfis diferentes, motivações diferentes, mas não vou entrar naturalmente na apreciação daquilo que move o meu adversário agora em 2025, que também foi já meu adversário em 2017. Aquilo que objetivamente me interessa mais são, no fundo, os propósitos e os desafios e os objetivos que temos, neste caso o PSD, para o concelho de Arganil. O nosso propósito passa muito pelo foco no futuro do nosso concelho. E continuo a achar que, apesar de ter uma candidatura de alguém que já foi Presidente de Câmara, continua a acreditar na vitória e, novamente, com maioria absoluta? Os eleitores decidirão, e certamente decidirão bem e em consciência. Como há uns anos disse um político não político nacional que há relativamente pouco tempo foi Presidente da República, mas na altura, na noite em que perdeu as eleições, disse que o povo, quando decide bem. E, portanto, eu acredito que a sabedoria do povo de Arganil decidirá o melhor para a sua terra e, portanto, em relação a isso, resta-me aguardar com a humildade democrática necessária o resultado das eleições. Muito bem. Vamos falar da atualidade que marca o concelho. Arganil voltou a ser fustigado pelos incêndios este verão. Ardeu quase 12 mil hectares e sensivelmente 40% do território do concelho. Luís Paulo Costa, como é que se recupera de uma situação destas? Olha, esta é uma daquelas situações que, do ponto de vista do impacto até anímico para o território, é uma situação que causa abalo, que não é positiva, que nos deixa naturalmente a refletir sobre aquilo que está a acontecer, aquilo que podia ter acontecido. Isso é sempre um constrangimento, pelo menos que mais não seja naquilo que é o nosso foco. Mas também as consequências físicas para o território. As consequências para o território são significativas. Agora, nós também já estamos habituados em Arganil que as adversidades fazem parte do nosso ADN, daquilo que é a nossa história. Os habitantes de Arganil, ao longo da sua história milenar, nunca tiveram uma vida fácil. Foi sempre uma terra de desafios e é isso também que moldou o nosso caráter e a nossa forma de encarar os problemas. Mas é também uma oportunidade de pensarmos que temos de olhar para o território de uma forma diferente, principalmente para o interior do país? Eu gostava que sim, mas aquilo que acabou de dizer torna-se depois, quando nós começamos a vivenciar estes acontecimentos uma e outra vez, começamos a ouvir essas apreciações quase como uma espécie de chavão. E pouco se faz. Concretamente, o que é que era preciso fazer? Olha, eu entendo que naquilo que está a acontecer no nosso país, acho que mesmo que tem que haver um sobressalto cívico. Mas concretamente? Olha, é certo, e não vale a pena ninguém o negar, é certo que há um efeito das alterações climáticas ao nível do nosso clima e, portanto, nomeadamente naquele que depois tem impacto nos incêndios.
Mas o que é que, em termos de políticas municipais, o que é possível fazer para evitar que todos os anos se repita? O ordenamento do território, é bom também termos noção disso, é uma competência, é uma responsabilidade e a legitimidade do Estado Central. Aquilo que nós entendemos no que tem a ver com o ordenamento do território, e podemos começar por aí. O nosso Conselho, o Conselho de Arganil, tem cerca de 130 mil prédios rústicos, o que dá uma imagem completamente de propriedade fragmentada, pulverizada, de micropropriedade, que objetivamente dificulta muito depois a gestão profissional destes espaços. E sim, nós entendemos que o Estado, e sei e reconheço que não é um processo legislativo fácil, desde logo porque vai embater em questões constitucionais, mas objetivamente a questão dos emparcelamentos, a questão da forma de gestão da propriedade tem que mudar. Aquilo que não pode acontecer são situações como aquelas que acontecem nestes territórios, de pessoas que são titulares de 80 prédios, 100 prédios, e não são capazes de dizer onde é que é a localização de um deles sequer. E, portanto, muito menos qualquer entidade pública vai conseguir adivinhar onde é que está aquele terreno, onde é que está aquela propriedade. E, portanto, ganhar escala, ganhar dimensão é essencial para gerir o território. Isto leva-nos a um outro tema, que é a desertificação. Arganil tem perdido população nos últimos anos. É também um concelho muito marcado pelo envelhecimento. 1/3 dos residentes tem mais de 65 anos. Como é que o concelho, como é que o município pode atrair mais pessoas, mais jovens, para viver num concelho do interior? Eu entendo e vai-me desculpar, mas nós não podemos simplificar aquilo que é complexo. Mas eu peço para ser o mais concreto possível, porque já vamos quase a meio da entrevista. Certo, mas nós, para falarmos de assuntos que são sérios e que exigem reflexão, não é impossível simplificar, porque se olhar para a realidade do país, aquilo que vai constatar é que tem 85% da população num 1/3 do território. Isto não é possível acontecer num país com as características que tem o nosso. Não é. Eu gostava que este problema... Sim, e são características comuns a quase todos os concelhos do interior do país. Eu gostava, porque seria mais fácil, mas gostava que isto fosse um problema exclusivo de Arganil, mas não é, um problema do país. Mas existem políticas municipais que podem, de certa forma, tentar contrariar esta tendência demográfica? Não vale a pena termos ilusões em relação a isso. Nós podemos vender sabonetes da forma que muito bem entendermos, mas temos que fazer, eu volto a dizer, este é um assunto sério, é um assunto complexo e só pode ser tratado de forma séria e responsável. E aquilo que objetivamente nós sabemos que é necessário desde logo que o Estado e que os governos abandonem aquilo que tem sido a estratégia dos últimos 50 anos, que é de fazer de Portugal um país completamente centralista. Não é possível termos um país que obrigatoriamente tem que ter as entidades todas públicas governamentais sediadas em Lisboa, ou tribunais superiores, mas porquê? Em que país desenvolvido da Europa é que isto acontece? Olhe para a França e veja o que é que acontece desde logo ao nível dos tribunais. Na Alemanha, aquilo que é o correspondente... Vamos falar de Arganil. Luís Paulo Costa, prioridades para os próximos 4 anos, em traços gerais, o que é que propõe fazer? Bom, eu tenho que voltar atrás, porque fez uma pergunta e eu não respondi, naquilo que são os fatores de atração... Será seguramente também uma das suas prioridades. Nós temos, e naquilo que tem a ver com as medidas de atração, aquelas que são transmitidas mais facilmente, temos as medidas de caráter fiscal, temos a devolução dos 5% do IRS, que o município tem direito, devolvemos na totalidade aos nossos concidadãos. Somos, num grupo, acho que são menos de 3 dezenas de concelhos no país que devolve este IRS na totalidade. E nós temos tarifas competitivas nos setores do abastecimento de água, de saneamento, dos resíduos, temos o IMI familiar. Portanto, naquilo que tem a ver com os apoios, nós concedemos. Agora, é importante ter presente uma coisa: ninguém se fixa onde quer que seja se não houver emprego, e neste caso, e atualmente, é emprego qualificado. É esse o drama do interior do país. Nós precisamos efetivamente... consegue oferecer essa oportunidade de emprego qualificado? Nós estamos a trabalhar e temos trabalhado nesse sentido. Criamos condições para atrair empresas que queremos que sejam mesmo de capital intensivo, porque o nosso concelho, naquilo que tem a ver com mão de obra menos qualificada, neste momento não há mão de obra disponível, aliás, está em linha com o retrato do país e, portanto, não nos interessam empresas
de mão de obra intensiva. Já não estamos nessa fase, isso foi há 40, Empresas há 50 de mão de obra anos. Agora qualificada. precisamos de mão de obra qualificada, porque é isso que também nos ajuda a fixar os mais jovens. Esta nossa pretensão tem esbarrado muitas vezes na própria inércia também aqui dos organismos da Administração Central, que perante as intenções de investimento e as candidaturas de investidores que são apresentadas, não é o facto de darem uma resposta negativa, porque isso acontece quando as candidaturas não são boas ou não são bem elaboradas. Certo. Agora, o que não pode acontecer, e isso verifica-se, é termos instituições da Administração Pública Central, como é o caso do IAPMEI, com candidaturas em análise com um tempo superior a 1 ano e meio. Isto é incompatível com a realidade empresarial e é incompatível com as pretensões de territórios como o Arganil. Nós estamos a fazer a nossa parte, nós temos neste momento, e somos um município exemplar naquilo que tem a ver com as condições para a fixação de empresas. Temos uma zona de localização empresarial recente, com todas as condições. Deixe-me avançar, só não vamos ter tempo Sim. para falar de outras propostas, muito rapidamente, porque para fixar pessoas também é preciso habitação. Certo. Muito concretamente, qual é a proposta ou qual é a estratégia para os próximos 4 anos em termos de política municipal de habitação? Bom, aquilo que também temos verificado em Arganil, em matéria de habitação, é que há uma área que é muito complicada, nomeadamente aquilo que tem a ver com o arrendamento, e estamos a falar essencialmente de pessoas, casais normais, pessoas que trabalham, que têm um emprego, que têm um vencimento, têm um rendimento e que não conseguem arrendar, até por indisponibilidade de imóveis no setor. E qual é a proposta da essa autarquia? situação está identificada. Nós temos no plano de recuperação e resiliência, temos um pacote sinalizado de 80 fogos. Temos neste momento já um bloco de 29 apartamentos de habitação a custos acessíveis para arrendamento que está em construção. Temos um outro processo que está concluído naquilo que tem a ver com o nosso trabalho e que foi já submetido ao Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana para mais 30 apartamentos, que também está adiantado. E temos depois, à espera de apreciação aqui estamos a falar de habitação nova, blocos de apartamentos novos, construção de raiz. E temos depois um processo que envolve vários imóveis devolutos e degradados, nos quais será possível construir mais 20 fogos, que aguardam também decisão por parte do IRU. Portanto, temos perfeita noção que estas duas circunstâncias, que não são as únicas, mas que se alinham à questão do desenvolvimento económico, da fixação de empresas, exige também ela que exista habitação para quem escolha o nosso concelho para residir, e por isso estamos a fazer esta aposta muito forte na habitação. É preciso olhar para quem quer ir para o concelho, mas também para aqueles que nunca deixaram o município e que permaneceram no território. É o caso dos mais idosos, e é uma população, como dissemos, muito envelhecida. Num minuto, propostas para melhorar a qualidade de vida dos mais velhos. Bom, devo dizer que isso está estatisticamente documentado. Essa circunstância atesta ela própria também a qualidade de vida do território. Se verificar, Arganil consegue ser dos municípios com maior longevidade, por alguma coisa haverá de ser. Temos uma ótima rede de instituições do setor social que prestam um trabalho extraordinário. Entendemos que, ainda assim, é muito relevante manter a autonomia das pessoas, manter a qualidade de vida das pessoas. Temos um conjunto de programas, nomeadamente ao nível da ocupação de tempos livres, estamos agora a criar também uma academia sénior, mas naquilo que tem a ver desde logo com a atividade física, está demonstrado que poucos minutos de atividade física diária podem, acho que são 9, podem contribuir com mais 10 anos de qualidade de vida. É o que está feito nestes 2 últimos mandatos. Eu pergunto se for reeleito para um 3º mandato, alguma obra ou algum projeto para a terceira idade? Nós estamos a lançar precisamente este projeto da Academia Sénior. Tínhamos um desafio que infelizmente tem esbarrado de forma sucessiva e achamos mesmo que era diferenciador. Aliás, isso surgiu-nos no âmbito de uma parceria que temos com a Universidade de Harvard, e de um grupo de alunos de doutoramento que estiveram no território há pouco tempo, que basicamente propunham que se pegasse numa das aldeias quase abandonadas, que se fizesse a adaptação dessa aldeia e que ela pudesse funcionar quase como um centro de residência assistida para pessoas idosas.
isto esbarra sempre naquilo que é o by the book que temos no nosso regime jurídico português, como não é uma coisa de 4 paredes com não sei quantos quartos e aquilo que é obrigatório num lar, numa unidade residencial, tem sido um processo difícil de articular com as instituições do setor da segurança social. Muito bem, temos de terminar a nossa entrevista. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. Ficamos com o essencial das propostas e também com o essencial dos problemas do Conselho. Relembrar que convidámos para debate todos os partidos com representação municipal, mas só o PSD aceitou o nosso convite. O futuro do Conselho de Arganil decide-se a 12 de outubro.